Oi pessoal, Marcelo Serrano, analista aqui no Research do Itaú BBA, e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo um convite para você que nos acompanha aqui no podcast, seguir as nossas outras plataformas. A gente tem gerado alguns conteúdos muito bacanas no Instagram, a gente disponibiliza os relatórios aqui do Research da nossa área macro no canal do Itaú Views no Telegram, e também temos a edição desse podcast em vídeo no YouTube, então convido a todos a conhecerem esses canais. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre investimentos no exterior. A pauta vem ganhando cada vez mais força, principalmente quando a gente olha essa forte valorização do dólar no ano de 2024 e também por conta do desenvolvimento da indústria, cada vez mais ajudando aí na democratização do acesso a esses investimentos pro brasileiro. Então, a ideia é falar um pouco aqui dessas oportunidades lá fora, tanto em bolsa quanto em renda fixa, entender um pouquinho do cenário econômico internacional, os impactos que ele pode trazer aqui para o Brasil e para as diferentes classes de ativos. Então, o convidado de hoje é o Daniel Haddad, que é CIO da Avenue Securities, uma plataforma que há 5 anos vem ajudando a impulsionar esse fluxo de investimentos de brasileiros para o exterior. Daniel, tudo bem? Que honra ter você aqui. Tudo bem, Marcelo? Pô, a honra é completamente minha, cara. Assim, eu sou um espectador assíduo aí do Itaú Views, estou sempre vendo, sempre assistindo, sempre aprendendo, então estar aqui com você, para mim, é um prazer enorme. Pô, que bacana, cara. Então, para a gente começar, até aproveitando que você provavelmente está aqui em mais um desses roadshows da Avenue, pelo Brasil, a gente até vinha falando um pouco disso antes de começar a gravação. Quais que são as principais dúvidas que vocês recebem, tanto de investidores quanto dos players aqui do mercado local em relação a cenário de investimentos e também em relação à Avenue? São bastante dúvidas, assim, Esse lance de investir no exterior, né, ele já vem de muito tempo, né? Muitas pessoas já investem no exterior há muito tempo, só que até pouco tempo atrás era um mercado muito restrito para quem tinha bolso muito fundo, né? Então era um mercado, por exemplo, que os mínimos para você investir lá fora é de $500 mil, $1 milhão, $2 milhões, enfim. Então é natural que quando você cria uma plataforma como a Avenue criou e lidera esse ecossistema de abrir o mercado para qualquer pessoa, é natural que surjam muitas dúvidas, né? Então, assim, das dúvidas que a gente ouve então não tem mínimo para abrir a conta lá fora? Como é que é? É muito simples. Então, é burocrático, não é burocrático? Eu vou precisar falar inglês, não vou precisar falar inglês? Dúvidas até do tipo, então se eu não declarar o imposto lá fora, eu vou parar na imigração americana, sabe assim? É curioso perceber todos esses tipos de dúvidas, até mesmo do tipo, é ilegal investir lá fora, não é? A gente ri, mas assim, é engraçado quando você bota no Google, por exemplo, offshore aparece lá, a primeira pesquisa é offshore é ilegal, enfim. Então a gente tem visto todas essas dúvidas e, como você mesmo falou, a gente tem feito um trabalho já há bastante tempo de rodar o Brasil, levando essa mensagem de que investir no exterior é uma necessidade de qualquer brasileiro, de diversificar o patrimônio, né, diversificar o portfólio, preservar o capital. Agora, as dúvidas são várias, né? Desde, como eu falei, do mínimo, do imposto. O imposto, por exemplo, é uma dúvida que surge bastante. O imposto lá fora é altíssimo. Tudo muito mito, assim, sabe? Assim, a gente consegue explicar de forma bem simples o que é cada uma dessas coisas. A gente pode falar mais para frente aí, se você quiser mais no detalhe. Bacana, acho que entrando um pouco no tema investimentos mesmo, acho que a taxa de juros americana é a grande baliza dos investimentos em todo o mundo. A gente tinha no começo do ano a expectativa de cortes que não aconteceram até agora, mas até o call aqui da casa a gente ter cortes já no final do ano. Como você avalia a condução da política monetária americana e qual a visão de vocês aí para um eventual corte de juros nos Estados Unidos? Legal. Primeiro, eu acho que eu vou dar um passo atrás e tentar explicar assim, o porquê tem toda essa fixação, né, pela taxa de juros americana, né? Assim, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? A taxa de juros americana, ela, como o próprio Warren Buffett fala, né, assim, a gravidade está para uma maçã, assim como a taxa de juros americana está para a precificação de qualquer ativo ao redor do planeta. Porque a taxa de juros americana, né, o Fed Funds Rate, ele é tido como a taxa livre de risco. Então, qualquer ativo que você vai precificar ao redor do planeta,
você parte dessa taxa. Então, eu quero comprar um ativo mais longo, então você parte da taxa do ativo livre de risco e bota lá um term premium. Eu quero comprar alguma coisa mais arriscada, então você parte dessa taxa e bota lá um risk premium. Eu quero comprar ações, então você parte dessa taxa e bota lá o equity risk premium. Eu quero comprar não no mercado acionário americano, mas quero comprar no mercado emergente. Então você bota lá o risco de um mercado emergente, por aí vai. Então essa taxa, ela acaba mudando o preço de todo e qualquer ativo ao redor do planeta, não só americano, mas até mesmo brasileiro, a bolsa brasileira, a taxa de juros brasileira e por aí vai, né? Então, sobre a condução da política monetária americana, a gente percebe que desde a pandemia existe uma incerteza muito grande. Obviamente, essa incerteza ela vem diminuindo, mas ainda continua. Você mesmo mencionou, né? Assim, no final do ano passado, o mercado esperava aí 6 a 7 cortes, mais ou menos. Aí, no início do ano, vieram alguns dados de inflação, de emprego. O mercado chegou até a mencionar, será que vai subir os juros? E agora o mercado espera aí um corte até o final do ano, né? Assim, tem todo trimestre na reunião do Federal Reserve, né, eles soltam o que eles chamam de Summary of Economic Projections. Nada mais é do que as projeções dos membros do Fed para algumas variáveis. E lá você tem o que eles chamam de gráfico dot plots, né? Assim, são gráficos de pontos com a projeção de cada membro do Federal Reserve para a taxa de juros americana, por exemplo. E aí, quando você pega, por exemplo, 2025, você vê lá que tem um membro do Fed que acha que a taxa vai continuar a mesma, e tem um membro do Fed, ali em 5,25, tem um membro do Fed que acha que a taxa vai estar menor do que 3%. Então você vê que até os membros do Federal Reserve, que são munidos de todo tipo de informação, ainda tem essa dúvida, né? E por que é tão difícil, e tem sido tão difícil, saber se vai ter corte ou não? O próprio Powell, né, presidente do Fed, fala que são muito data dependent, né? A cada dado que sai, você vai decidir se vai ter corte ou não vai ter corte, enfim. Primeiro que a economia americana tem se mostrado muito resiliente, né? Assim, apesar de você ter aumentado a taxa de juros de 0 para 5,25 e ter conseguido controlar a inflação de certa forma, ela não chegou na meta ainda de 2% e ela tem sido muito resiliente, algo que você não via na história. E existem até alguns papers tentando explicar o porquê tem sido tão difícil você controlar a inflação. Porque, basicamente, por que quando você tem inflação, você sobe os juros, né? Os juros é um remédio basicamente amargo que você tem que subir para você arrefecer a economia. Como assim? Você sobe os juros, o empréstimo, grossamente falando, o empréstimo fica mais caro, as pessoas consomem menos, as empresas investem menos e por aí vai. A taxa de desemprego se eleva e com isso você consegue arrefecer a economia e controlar a inflação. E por que tem sido tão difícil? Tem algumas vertentes que explicam um pouco isso. Primeiro, durante a pandemia, a riqueza das famílias americanas ela aumentou sensivelmente, muito em função dos cheques do governo, de assistência, etc. Então você vê que mesmo com o aumento da taxa de juros, as famílias ainda estão com essa poupança e continuam gastando. Então, a taxa de juros que há um tempo atrás, né, antes, em outras crises, ela fazia mais efeito, agora ela tem feito menos efeito nas famílias enquanto elas continuam consumindo essa poupança. O segundo ponto é que a gente viveu um período em que a taxa de juros ficou durante muito tempo muito represada em 0% mais ou menos, e as empresas e famílias se aproveitaram para se refinanciar. Então a empresa, por exemplo, que tinha uma dívida contratada lá de 8%, ela chegou e falou assim, vou emitir uma dívida nova para repagar essa e vou contratar uma dívida a 3%, 5%, etc. E as famílias a mesma coisa. Hipoteca nos Estados Unidos, por exemplo, todo mundo aproveitou para refinanciar a hipoteca, né, o mortgage. Só para você ter uma ideia, hoje o estoque de mortgage, a taxa média de um estoque de mortgage nos Estados Unidos é abaixo de 4%. E se você for pegar um mortgage hoje nos Estados Unidos de 30 anos, essa taxa está ali em 7,5%. Então, esses 7,5%, que é fruto dessa taxa de juros mais elevada nos Estados Unidos, ele não está fazendo tanto efeito, por exemplo, nessa galera que pegou mortgage e está com a taxa fixa. Ainda tem esse ponto que é importante. Está arrefecendo porque... Não está arrefecendo. E esse ponto é importante também, que desde do subprime lá em 2008,
a economia americana está cada vez mais pesada em taxas fixas do que taxas flutuantes. Então você ainda tem esse ponto. E aí tem um terceiro ponto, que é interessante também. Eu vejo muita entrevista do Larry Summers, lá de Harvard, etc. Tal. Eu lembro que no início da pandemia ele falava, para a gente conseguir fazer com que essa inflação de 9% vá para 2%, a taxa de desemprego vai ter que subir fortemente, porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos está tão apertado, que em nenhuma vez no passado a gente conseguiu ver isso. E o que a gente está vendo é que o mercado de trabalho continua apertado, mas mesmo assim a inflação tem cedido, né? E por que isso? E também tem papers tentando explicar isso. Eu acho que esse é o tipo da coisa que a gente vai ver daqui a 4, 5 anos, quando a gente olhar para trás da história. Mas tem pessoas, tem professores, inclusive, pesquisadores, que dizem que é o seguinte, que antes da pandemia, quando o mercado de trabalho estava apertado, o que isso significava? Significava que o trabalhador tinha poder de barganha em relação ao salário dele, chegava para a empresa que ele estava trabalhando e falava o seguinte, ou você aumenta meu salário em 10, 20%, ou eu vou para o concorrente. Hoje, além dessa ferramenta do salário, você tem a ferramenta do home office. Então, o trabalhador, ele não chega e fala somente o seguinte, aumenta meu salário em 10, 20%. Ele muitas vezes chega para a empresa e fala o seguinte, não precisa aumentar meu salário, mas eu quero trabalhar 5 dias de casa. Então, essa questão do home office também tem afetado a condução da política monetária. Então, você vê o quão complexo é para você perceber quando vai subir juros, quando vai descer juros, aonde que os juros vai chegar, a taxa neutra, né? Qual é a taxa que vai ficar no longo prazo, enfim. Então tem bastante complexidade aí. Não, legal que você comentou muito essa dinâmica ligada ao lado do financiamento, mas se a gente olhar na outra ponta, o momento é muito frutífero pro investidor que quer olhar créditos, olhar renda fixa, né? A gente saiu de 2022 de uma taxa ali de 0,5% para os patamares atuais. E se a gente olhar para o brasileiro, que é um aficionado por renda fixa, começa a fazer sentido olhar para a renda fixa nos Estados Unidos também, se a gente considerar também um diferencial de juros que talvez não esteja na mínima, mas esteja num momento de baixa, né? Então, como é que você está vendo tanto o crescimento, o momento para a renda fixa nos Estados Unidos e também o interesse do brasileiro para essa classe de ativo? É interessante, né? Assim, se fala muito do Brasil, o país do rentista, exatamente por conta da taxa de juros aqui, e a gente costuma brincar lá na Avenue que os Estados Unidos virou o país da renda fixa, né? Exatamente por isso, assim. E é interessante também, Marcelo, que a gente tem visto muitas matérias, por exemplo, aqui no Brasil, falar o seguinte, existem títulos do governo brasileiro pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5 e etc., e falando, é uma baita de uma oportunidade, sem dúvida. Agora, da mesma forma, você não vê a taxa lá nos Estados Unidos pagando títulos de dívida, por exemplo, pagando dólar mais 6 há muito tempo. E hoje você consegue comprar vários títulos, seja Certificate of Deposits, que é o que a gente chama de CDB em dólar, seja títulos de dívida de empresas brasileiras, de governos ao redor do planeta, pagando juros na faixa de dólar mais 6%. E aí, quando a gente compara a história, a gente fez um gráfico de 15 anos, né, um histograma de 15 anos, e a gente percebeu o seguinte, nos últimos 15 anos, você consegue contratar essa taxa de IPCA mais 6%, você conseguiu contratar em 50% do tempo, tá? E aí, quando você olha nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, você só conseguiu contratar essa taxa de dólar mais 6% em 1,5% do tempo. Então, quando a gente fala de raridade, de oportunidade, eu acho que é muito, mas muito mais raro, e os dados mostram isso, você contratar uma taxa de juros de dólar mais 6% nos Estados Unidos do que contratar uma taxa de juros de IPCA mais 6%. Então, acho que é uma baita de uma oportunidade e tem muito brasileiro começando a investir lá fora exatamente para aproveitar essa renda fixa que está super atrativa. E acho que assim, um ponto que sempre é levantado é o patamar do dólar e o ponto de entrada, talvez, nesses investimentos internacionais, né? A gente está num patamar considerado alto e muita gente pensa, putz, não é uma estratégia eu entrar agora, muito com a cabeça de um trade de câmbio ali, né? Como você avalia isso? Existe essa coisa de momento ideal para fazer a alocação?
Ou a turma deveria olhar o portfólio de uma forma mais estrutural, pensar em diversificação e os pontos que você colocou até agora? Eu acho que você matou a pau quando você disse que a turma tem que olhar aí a alocação estrutural. Essa é a forma como a gente vê na própria Avenue, né? Você fazer uma alocação estrutural e deixar o longo prazo atuar, né? Eu gosto até de dizer bastante que não é à toa que a fórmula básica da matemática financeira diz o seguinte, ó, o valor do teu investimento no futuro é o quanto você aplica hoje vezes a taxa de retorno elevada ao tempo. A variável mais importante da equação é o tempo. Então, quanto mais tempo você tiver bem investido, mais você vai aproveitar esse compounding, né? Então, a gente pega muito sobre esse ponto de vista de alocação estrutural. Agora, eu moro nos Estados Unidos há mais de 10 anos, eu nunca vi, ninguém comprar dólar feliz. Todo mundo que compra dólar acha que fez um péssimo negócio, devia esperar baixar mais, enfim. Eu lembro que quando o dólar estava 3,60, eu vendi um apartamento meu aqui no Brasil, e eu mandei o dinheiro todo lá para fora, e meus amigos falavam, não, você tá louco, Daniel, espera bater 3,50. E aí, quando bateu 4,20, as pessoas falavam, não vou mandar agora não, vou esperar bater 4. Quando bateu 4,60, eu vou esperar bater 4,50. Quando bateu 5,10, vou esperar bater 5. Agora acho que bateu 5,50 aqui. E eu gosto muito da frase do Edmar Baixa, né, um dos criadores do Plano Real, que ele fala o seguinte, o dólar foi feito por Deus para humilhar os economistas. E por que é tão difícil prever o dólar? É uma das variáveis mais difíceis de você prever no mercado financeiro, porque não depende só do player, né? Não depende só do Brasil, depende de todo o externo, né? Então eu sempre digo, o dólar caro é aquele que você não tem. Então você tem que ir comprando aos poucos. Esquece para onde vai a taxa de câmbio no curto prazo, porque é muito difícil de você prever. A gente vê, por exemplo, há poucos meses atrás, especialistas em câmbio dizendo que o dólar ia bater 4, 4,50, e não é porque eles não entendem, eles entendem muito de taxa de câmbio, é porque é muito difícil saber para onde o câmbio vai. E quando a gente fala de câmbio, tem um ponto interessante aqui, é que o câmbio, né, o dólar, frente ao real, ele é visto como termômetro de risco. Então, assim, qualquer coisinha que aumente a incerteza sobre aquele país, por exemplo, isso vai acabar se refletindo no câmbio, né? É por isso que a gente fala muito, né? Assim, o dólar desce de escada, mas sobe de elevador. Porque para você subir, basta uma declaração de um presidente, de um ministro, seja ele de esquerda ou de direita, em que traga mais insegurança pro mercado. E outra coisa também interessante, a gente pode falar aqui durante vários minutos aqui sobre câmbio, mas tem várias coisas muito interessantes aqui. Que é a seguinte, né? Quando as pessoas falam de dólar, as pessoas, na cabeça delas, elas imaginam que o dólar é algo arriscado. Porque a gente está acostumado a falar, hoje o dólar subiu tanto, hoje o dólar caiu tanto. Mas, na verdade, a gente tem que mudar um pouco a cabeça de que a moeda fraca da história em relação ao dólar é o real, não o dólar que é fraco, né? Os Estados Unidos, oscila é o real, né? Quem oscila é o real, exato. Quem varia é o real, não é o dólar, né? Eu gosto até de, você sabe bem, né, Marcelo, eu te mostrei algumas vezes, eu tenho uma nota de $20 que eu guardo comigo, que é de 1934. E eu mostro essa nota para as pessoas e pergunto se alguém lembra da moeda do Brasil em 1934. Né? Em 1934, era réis. De lá para cá foram 10 moedas. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro Real, URV Real, enfim. E o dólar é dólar desde 1776. Né? Então, para finalizar aqui esse assunto do câmbio, eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu não vou dizer qual é a minha previsão do câmbio, mas eu quero que as pessoas reflitam em relação a isso. Se eu desse 2 malas, aqui, eu tenho 2 malas, uma delas eu tenho 5 milhões de reais, e na outra eu tenho $1 milhão, e eu falo o seguinte, fulano, fulana, você pode escolher qual mala você vai querer, eu te dou de presente, mas você só vai poder abrir essa mala daqui a 10 anos. Qual mala você escolheria? E 99% das pessoas falam que eu gostaria de escolher a mala de $1 milhão. Então, 99% das pessoas intuitivamente já sabem qual é a relação entre as moedas. Porque no final das contas, uma das variáveis que mais afeta a relação entre as moedas é a inflação. E quando você olha desde 1994, por exemplo, a inflação brasileira e a inflação americana, você percebe que
a inflação americana foi sempre menor do que a brasileira, só no ano do Covid que foi pau a pau ali, mas todos os outros anos foi menor. Bem interessante. Acho que só complementando aqui, para mim fica muito claro quando você compara a eventual oscilação do câmbio na hora que o investidor vai fazer essa alocação, comparado com o compounding do investimento que ele vai fazer. Né? Se ele pegar 3 anos de S&P, por exemplo, ou 3 anos de uma taxa composta aí de uma renda fixa, seguramente isso se sobrepõe a uma eventual perda cambial, né? Marcelo, esse ponto que você levantou é super importante. Parece até que a gente combinou, mas eu calculei isso há pouco tempo atrás. Se o brasileiro tivesse em 14 de maio de 2020, onde o dólar estava 5,96, ele tivesse botado dinheiro lá fora e comprado S&P 500, hoje ele teria mais ou menos um rendimento de 80% em reais. Se ele, ao invés de ter feito isso, você ter pego lá os seus R$1 milhão e comprado Ibovespa, ele teria um rendimento de mais ou menos 50%. Então você vê exatamente esse ponto que se levantou. Não é só sobre o câmbio, é sobre o que você vai fazer com esse dinheiro. E quando você olha as oportunidades lá fora, você vê realmente que tem muita oportunidade para você aplicar de forma segura e bem esse dinheiro, né? Obviamente, quando eu falo de segurança, você tem diversos tipos de ativo. Você tem a bolsa, que é um ativo que é mais volátil, você tem o Treasury americano, que é um ativo mais seguro do ponto de vista de comparação. Mas isso vai ditar muito o que é o seu perfil e etc. E naquele ponto que você falou, né? De diversificar seu capital, de pegar um pedaço do seu patrimônio e investir lá fora. Perfeito. E se a gente olhar um pouco para a jornada do cliente da Avenue, assim, como tem sido esse comportamento? Existe uma faixa percentual média que a turma costuma enviar do patrimônio? Existe uma jornada aí de preferência por classe de ativos? Como é que funciona esse passo a passo? E principalmente se isso mudou, se a gente pegar 5 anos atrás, quando vocês começaram, para agora que a gente tem uma renda fixa mais atrativa, por exemplo. Perfeito. Pegando o gancho aí do final da sua pergunta, mudou bastante, né? Assim, há 5 anos atrás, a gente percebia que o brasileiro que ia investir lá fora, por ser algo novo, ele pensava no investimento lá fora muito com aquele investimento de arriscado. Eu vou deixar esse dinheiro aqui, vamos ver se vai dar certo ou não. Então, era um investimento muito mais focado em bolsa, né? E focado, inclusive, em ações mais voláteis. Hoje, quando a gente olha o investidor, ele olha para o investimento lá fora muito no sentido de preservação de capital. Então, ele continua investindo em bolsa, continua, mas num percentual menor do ponto de vista de carteira, e ele compõe a carteira muito também com renda fixa de curto prazo, renda fixa que a gente chama de aggregate, né, que é flexível, multimercado, enfim. Então, a carteira do investidor hoje, ela é muito mais diversificada sob esse ponto de vista e muito mais focada na preservação de capital. Esse é um ponto. Do ponto de vista de percentual, acho que vai muito de pessoa para pessoa, né? Desde os 10% até os 30%, por exemplo, eu acho que é muito do perfil da pessoa e também muito de como a pessoa usa o dinheiro, dos objetivos dela para aquele dinheiro, enfim. Um dado importante que a gente gosta sempre de dizer, quando a gente olha uma cesta de consumo do brasileiro, em geral, 27% a 30% dela é impactado pelo dólar. Então, só isso já faria sentido você ter dinheiro em dólar. Porque muitas pessoas falam o seguinte, eu não preciso ter dinheiro em dólar porque eu não consumo em dólar, né? Aí você pega seu iPhone, é completamente dolarizado. O preço da gasolina, né? O frete do Brasil é, em sua maioria, rodoviário. O preço da gasolina é dolarizado. Enfim, então a gente é consumidor global, mas continua investindo de forma local. Então, esse percentual ele vai variar bastante de pessoa para pessoa, mas se eu tivesse que sugerir aqui, em geral, eu sugeriria de 30% mais ou menos. Obviamente, contanto que você tenha a sua reserva de emergência em moeda local, que você tenha todos os seus custos dos próximos meses em uma reserva local, mas fora isso, diria aí mais ou menos uns 30%, 40%, a depender da pessoa. Perfeito. Quando a gente olha o S&P 500, a gente vê talvez um descolamento entre o desempenho das Big Techs e das outras companhias que compõem o índice. Você vê de fato esse descolamento? Você acha que o investidor cada vez mais olha para a bolsa considerando tech e todo o resto ex-tech ou não existe isso?
Eu acho que esse descolamento, Marcelo, assim, é um descolamento muito natural do ponto de vista de expectativa que existe para essas empresas no futuro, né? Assim, quando a gente está vendo inteligência artificial, é até um lance importante, até na hora de comparar Brasil com os Estados Unidos, né? Você quer investir, por exemplo, nesse setor que só se fala hoje em dia, você não consegue através do Brasil, né? Só lá fora, enfim. Mas quando a gente fala... Tech é 1% do Ibovespa, menos de 1% e é por volta de 30% do Total, S&P, né? exatamente, exatamente. Enfim, então quando a gente olha esse descolamento, é um descolamento natural, do tipo, o que vai acontecer com o lucro dessas companhias no futuro? Obviamente, prever o futuro é muito difícil, o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, etc. Mas você pega, por exemplo, um dado que é super interessante, né? Falam muito da NVIDIA, né? A NVIDIA fala, tá cara porque subiu muito, etc e tal, mas poucas pessoas falam, por exemplo, que em 2021, mais ou menos, a receita, grossamente falando, a receita dela era uns 10 bilhões de dólares e agora está batendo 80 bi de dólar. Então, assim, ela conseguiu multiplicar a receita em 8 vezes, então é natural que o preço da ação acompanhe esse crescimento, né? Então, assim, quando a gente olha para as empresas de tecnologia, a gente vê muito isso. Outra coisa interessante que eu gosto sempre de dizer é que muitas pessoas, quando olham lá para fora, falam assim, o PE, né, o Price to Earnings, né, o preço sobre lucro dessas empresas está altíssimo, enfim. Eu gosto sempre de fazer uma conta muito simples. Se você tem um preço sobre o lucro de uma empresa tá em 50 vezes, se esse preço durante um ano continua o mesmo, né, o preço da ação continua o mesmo, mas o lucro da empresa dobra, esse PE naturalmente vai de 50 para 25. Então, quando a gente falar de preço sobre lucro, a gente tem que ter noção, até na hora de comparar, que por trás daquele preço sobre lucro, tem várias expectativas ali, né? Outro dia eu estava explicando para uma pessoa que não estava conseguindo entender muito essa questão do múltiplo, né? Preço sobre lucro, etc. E eu acho que a gente, né, naturalmente, a gente usa muito múltiplo em outras atividades, por exemplo, como comprar apartamento. Quando a gente compra apartamento, a gente fala assim, esse apartamento aqui está 40 mil reais no metro quadrado, por exemplo. E eu gosto sempre de fazer a provocação, que é o seguinte, se eu chego para você e falo que eu vou comprar um apartamento no Rio de Janeiro, a 40 mil reais o metro quadrado, e pergunto se está caro ou barato o apartamento, você não consegue me dizer. A pergunta que você vai me fazer é o seguinte, bom, esse apartamento está onde? É no Leblon ou é no Meia? É no Leblon. Mesmo no Leblon, você não sabe me dizer se está barato ou caro, porque você não sabe se é em frente à favela ou em frente ao mar. Você não sabe se é na quadra da praia ou se é na quadra um pouco mais afastada. Você não sabe se o apartamento está mobiliado ou não, está detonado ou não está, enfim. Quando a gente avalia uma empresa, é exatamente a mesma coisa, é muito parecido. Bom, qual o setor que essa empresa está atuando? Qual é o crescimento que essa empresa vai ter no futuro? É uma empresa que está alavancada do ponto de dívida ou não? É uma empresa que operacionalmente ela roda muito bem ou vai precisar de um turnaround? Então, é importante quando a gente olha sobre esse aspecto, porque muita gente tem falado assim, o preço sobre lucro do S&P hoje está na faixa de 20 vezes, e quando você olha a média nos últimos 50 anos é na faixa de 16, 17. Tudo bem, mas há 20 anos atrás, as empresas que compunham o S&P 500 eram completamente diferentes das empresas de hoje. Hoje, como você falou, é muito mais focado em tecnologia, em que até o investimento percorre os financial statements, né, o DRE e o balanço de forma diferente, por exemplo, do que uma empresa de capital intensivo que era de 30 anos atrás. Então, sob esse ponto de vista, eu não vejo muito descolamento e etc. Agora, uma coisa que eu sempre falo para a pessoa física é que não adianta você comprar uma ação achando que ela vai subir na próxima semana, no próximo mês, porque quando a gente fala de ação, a gente está falando de longo prazo. Existe muita volatilidade no curto prazo, né? E o que mais você precisa é convicção. Não adianta você comprar uma ação achando que ela vai subir linearmente, porque ao longo do processo vai ter volatilidade. Então, eu gosto sempre de usar o exemplo da Amazon, né? Muitas pessoas falam o seguinte, se você tivesse comprado a Amazon em 1997, se eu não me engano, durante o IPO, hoje você teria 3 mil vezes o teu dinheiro. No entanto, durante esse período, a Amazon caiu 90% uma vez, caiu 50% 5 vezes. E a pergunta que eu faço, você teria segurado a ação? Duvido, é muito difícil. Então, para pessoas físicas que não têm tempo de estudar aquela empresa a fundo,
A minha sugestão é, ou você vai via um índice, via ETF, ou você terceiriza isso para um fundo de uma gestora que você confie, que está 24 horas do dia olhando só fazendo esse tipo de análise. Perfeito. E tentando aprofundar um pouco mais essa conversa em equities aqui, Daniel, vocês têm o Seleção Avenue, que destaca algumas teses, algumas ações com bastante potencial e que costumam ficar de fora do radar do investidor, né? A gente sabe que inteligência artificial é o segmento que está no radar do investidor, que tem todo esse hype, mas você conseguiria citar outros segmentos ou até empresas que têm chamado bastante atenção fora desse grupo de inteligência artificial? Eu acho que, Marcelo, assim, é importante a sua pergunta, porque eu acho que a economia americana ela é muito dinâmica, né? Então, eu gosto sempre de usar a questão da previsão, né, da convicção, porque é muito importante mesmo, eu sempre falo isso, assim, do investidor ter convicção naquilo, né? Então, a gente pode falar vários setores aqui, mas esses setores, por exemplo, podem sair out of favor, né? Assim, pode perder ali o mercado ali, pode perder o benefício do vento de popa de forma muito rápida, né? Então é importante estar sempre acompanhando. Agora, o mais interessante do mercado de ações americanos é que você consegue investir em todo tipo de ação. Aqui o mercado brasileiro, por exemplo, ele é muito focado em commodity e serviços financeiros, né? Já o americano não, como você falou, tem tecnologia, tem biotecnologia, tem cybersecurity, etc. Tem empresas, por exemplo, de inseticida. E aí quando você olha lá o CEO da empresa falando no conference call, ele fala o seguinte, a empresa de inseticida aqui, ela não cai muito durante a crise e não sobe também muito, porque é o seguinte, baratas e ratos não leiam o Wall Street Journal, sabe? É interessante perceber isso. Então, até esse tipo de empresa, que às vezes é non-sexy, sabe? Ela pode gerar bastante dinheiro. Olha que curioso, se você olha 15, 20, 30 anos das ações americanas, uma das que mais subiu foi aquela Monster Beverage, que é a competidora do Red Bull. Então, assim, caramba, como que a gente ia imaginar que essa ação ia subir, né? Outra coisa interessante também é que o mercado ele está cada vez mais dinâmico, né? Por conta de uso de tecnologia, etc., a parte de dados quantitativa, ela acaba não sendo tanto vantagem competitiva. Eu digo muito que a vantagem competitiva hoje é a análise muito qualitativa, né? Você pega, por exemplo, o Warren Buffett, ele mesmo diz isso, né? Que na época, há 20, 30 anos atrás, ele lia lá o Intelligent Investor, pegava aquelas fórmulas, aplicava e conseguia comprar as ações. Hoje você não consegue fazer nada disso, porque o mercado... Comoditizou, exatamente. Então, hoje é muito qualitativo. E é interessante a gente perceber o seguinte, se em 1985, sei lá, você fosse um analista da Apple, e aí viesse um gênio da lâmpada e você perguntasse para ele, gênio, quantos Macintosh a Apple vai vender em 2024? Ele podia te dizer na vírgula, você botava lá no teu modelinho, achava que estava acertando o seu valuation, mas hoje a Apple não é só Macintosh, pelo contrário. Tem o iPod, o AirPod, tem outra coisa. Mesma coisa da Amazon. Se na Amazon, quando foi criado, você chegasse para um gênio e falasse, me fala quantos livros a Amazon vai vender, ele podia te dizer na vírgula, mas hoje a Amazon é muito além disso. A Amazon é livro, é terceiros vendendo através do marketplace, é o AWS, por aí vai. Então, eu sempre digo o seguinte, é importante, primeiro, diversificar. Se você quiser investir em alguma ação específica, estude bastante aquela ação para você ter convicção, para você entender o que está acontecendo, a dinâmica do mercado. E se você for uma pessoa que não tiver tempo para isso, ou terceiriza para uma gestora, para um fundo de ações, ou investe no índice e espera o compound agir. Perfeito. Acho que a gente falou de vários temas aqui, Daniel, mas para fechar, o que a gente conseguiria passar de orientação básica? A gente sabe o quanto isso é caso a caso, por perfil de investidor, por volume investido, mas assim, qual que é a estratégia que ele deveria adotar? Como ele deveria pensar em balancear portfólio pelas classes de ativo? Ele deveria ter a mesma cabeça que ele tem olhando para o Brasil? Tem diferença? Como é que você passaria de orientação macro para o investidor que está olhando investir nos Estados Unidos? Bom, eu acho que são vários fatores aqui, alguns deles a gente já tocou aqui, mas só para resumir. O imposto é super simples, abrir conta é super simples, não é burocrático, os mínimos
não existe, basicamente. É importante diversificar. Esse negócio de você ficar tentando adivinhar onde o dólar vai é muito difícil saber, então vai mandando aos poucos. Então, essas questões que sempre são bloqueios, não é ilegal, né? Sempre são bloqueios para o brasileiro, a gente já conseguiu matar aqui. Mas um ponto que eu acho que é muito importante, que a gente tocou também aqui, primeiro, é importante você diversificar do ponto de vista global. A gente aqui no Brasil, a gente acha que vou investir aqui em renda fixa, vou investir em renda variável, agro, mercado imobiliário, e eu acho que eu estou diversificado de forma ótima, quando, na verdade, todos esses ativos eles estão expostos à situação política e econômica do Brasil, né? Então, é importante você ter um percentual do teu patrimônio fora do teu país. Em 2019, por exemplo, a Bridgewater, lá do Ray Dalio, eles soltaram um relatório falando exatamente isso, que em qualquer lugar do planeta é importante você ter um percentual fora do teu país. E eu falo isso aqui como preservação de capital, como seguro mesmo, né? Assim, a gente esquece um pouco disso, mas, por exemplo, para quem tem carro, você tem seguro no teu carro, né? E você não sai de casa achando que o carro vai bater, né? Você não contrata o teu seguro quando o carro está derrapando. Você contrata o seu seguro ex ante. Da mesma forma, eu não acho que o Brasil vai quebrar, né? Eu não preciso esperar começar a dar problema para mandar dinheiro lá para fora. Aí já é tarde, né? Kennedy dizia isso, né? A hora de consertar o telhado é quando está sol, né? Então, essa parte da diversificação eu acho muito importante. Pegar um pedaço do teu patrimônio e investir lá fora de forma a preservar o teu capital. E uma vez fazendo isso, aí eu acho que entra muito naquela linha de quando que eu vou precisar usar esse dinheiro, qual é o meu perfil lá fora, porque a pior coisa que tem para um investidor é ele me dizer assim, eu sou um cara agressivo, eu monto a carteira agressiva para ele, o portfólio cai 0,3% num dia, ele fala, agora eu virei conservador, né? Porque ele vai ficar tradando a carteira e ele não vai aproveitar o compound. Então a gente investe muito tempo com o investidor dando essa assessoria, a gente tem bastante assessoria lá na Avenue, para tentar montar uma carteira que esteja adequada ao perfil dele, tendo um pouquinho de renda fixa de curto prazo, renda fixa flexível, tendo um pouquinho da parte de multimercado, tendo um pouquinho de global, né? Esse é um ponto também importante, né? Que toda essa inteligência de alocação em termos de classe a gente pega do banco por conta dessa parceria, o banco é sócio da Avenue, né? Então, é importante isso e deixar o compounding agir. Perfeito. Acho que a gente cobriu vários temas aqui, ficou claro um pouco desse mapa para o investidor que quer olhar oportunidades lá fora. Então, queria novamente agradecer a participação do Daniel aqui hoje no Itaú Views. Marcelo, eu que agradeço, foi um bate-papo super legal, passou até rápido, achei que fosse demorar mais, foi super legal mesmo. Muito obrigado, cara. Bacana. Te agradeço e aproveitando, vou fazer um marketing da tua videoteca. O Daniel fez um trabalho muito bacana de selecionar diversos vídeos que estão disponíveis na internet sobre investimentos lá fora, investimentos aqui, empreendedorismo, mentalidade. Tem muito conteúdo, então convido a todos a acessarem o link da videoteca no perfil dele e a gente vai deixar aqui também na descrição do episódio. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu.